Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Brígida Batista sobre a pesca do atum. Brígida Batista é investigadora integrada do Cham e está a preparar o seu doutoramento precisamente sobre as armações de pesca do atum no Algarve durante a época moderna. Olá Brígida e bem-vinda, obrigada por aceitares o nosso convite. Tenho aqui muitas perguntas sobre o atum e a pesca do atum, mas começava por... nós normalmente visualizamos o atum não como peixe, mas o atum em lata, quando abrimos a lata, pronta praticamente a comer, e depois quando vamos ao Aquário Vasco da Gama ou outros sítios e depois descobrimos o animal inteiro, com barbatanas, com olhos, com um peixe normal. Como é que se passou do peixe fresco, eventualmente do consumo do peixe fresco, não sei, para esta prática tão comum que é o enlatado? Bom dia, Isabel, muito obrigada pelo convite. Bem, sim, normalmente na atualidade vemos muito a questão, é muito banal nós utilizarmos o atum em lata, pronto, mas isto vem toda de uma história já centenária. Inicialmente, quando se pescava, fazia-se a conservação, ou comia-se em fresco, ou fazia-se a conservação, inclusive em barris. Que é a primeira lata, se pode assim dizer, em sal, sim, era tudo conservado em sal. Pronto, a indústria do sal estava sempre junto à indústria da pesca, porque tinha uma grande importância para a conservação, e o atum era conservado em troços dentro desses barris, camadas de troços de atum com o sal, e depois era exportado para muitos sítios da Europa. E com a evolução da tecnologia, se assim se pode dizer, foi criada a lata de atum e começámos a consumir desta forma. Tivemos uma grande importância da indústria conserveira e da invenção da lata na questão das guerras, porque os militares que estavam nas zonas de guerra o que consumiam era produtos em lata. Isso é século XX? Sim, estou já a dizer nesta questão do século XX. Atualmente, quando perguntamos, por exemplo, a uma criança como é que ela visualiza o atum numa lata. E se calhar não só as crianças. Pronto, e não só as crianças, pronto, neste caso não só as crianças. Mas acho que cada vez mais temos uma consciência do animal e por ser cada vez mais, e já também em época moderna o era, um produto de luxo, se assim posso dizer, pelos valores que eles atingem, por exemplo, nos grandes mercados japoneses. E também quando vamos ao sushi e tudo mais. Mas em Portugal temos 5 espécies de atum, por exemplo, a passar, e são essas de menos valor, se assim posso dizer, e os mais pequenos que fazem a parte da lata. Por exemplo, o tunus albacaris é um dos atuns que vai para a lata. No caso do atum rabilho, que é o grande atum, que pode atingir 400, 500 quilos e 2 metros de comprimento ou mais, esse animal, normalmente, nós não o consumimos, não conseguimos comprar esse atum no mercado. Sim. Porque são atuns que são capturados nas armações que atualmente temos em Portugal, que são 2, na zona da costa de Tavira, Olhão, e essas armações, uma portuguesa, espanhola e outra portuguesa japonesa, são armações e empresas que pagam cota. Automaticamente eles depois têm os seus mercados, e os animais normalmente depois são levados, na questão da japonesa, são levados em 24 horas quando são escolhidos e acham que são ex-libris, são levados em 24 horas para Tóquio.
Para o Japão. Sim. É muito rápido. Sim, e estão a atingir milhares de euros o quilo. Sim. Do outro lado do mundo. Sim, sim. E tu dizes o atum que passa por Portugal é essencialmente no sul, não é? Portanto, estamos a falar do Algarve. Sim, sim. Havia também armações ali na costa em Sesimbra, também houve, zona de Sines. Inclusive o primeiro documento régio conhecido é de Dom Dinis, que dá a genoveses e italianos a possibilidade de montar ali uma armação nessa zona da costa. Mas é no Algarve que há os grandes vestígios e há as grandes armações, que eu chamo as armações históricas, que terminam ali na década de 70 do século XX, e estas novas depois retomam nos anos 90. E então, aqui nesta costa do Algarve, o que acontece é uma coincidência biológica, não é? O animal que anda durante 6 meses, mais ou menos, no inverno, anda na zona do Atlântico Norte, depois vai descendo também algum Atlântico Sul, e que sobe para ir para uma maternidade, se assim se pode dizer, no entre aspas. E essa maternidade é o mar Mediterrâneo. E então, quando vai para o Mediterrâneo, aí a partir de março, para fazer a desova, esses animais são animais que atingem dimensões e pesos muito significativos. Então temos um animal que vale muito dinheiro. Ele passa por todo o Algarve, faz o tal atum direito, que vem desde Sagres até Vila Real de Santo António, e depois entra pelo Estreito de Gibraltar, e aí desova, e depois, quando regressa, mais ou menos maio até agosto, é um atum de revés que já vem magro, com menos valorização, para depois voltar ao mar. Mas nessa altura, quando volta, algo se passa na sua biologia, na zona do Cabo de Santa Maria, em Faro, que ele, em vez de passar por todo o Algarve, vai para mar profundo e volta à sua zona do Atlântico, onde passa depois o inverno. Por isso, temos em toda a costa pequenas aldeias pescatórias, inicialmente, que depois se traduzem, no que eu digo, nas grandes cidades algarvias que foram fundadas pela pesca do atum. Como a Armação de Pera é um exemplo que ainda mantém a palavra armação, e todas as outras que depois foram criadas, inclusive Lagos teve feitoria no início do século XVI, Faro também teve feitoria, no caso de Lagos para o rei, no caso de Faro para as rainhas. E foi feita toda uma grande, se posso dizer, entre aspas, uma grande indústria e inclusive uma hierarquia social para esta pesca nessas zonas. Tu falas em armação, a armação tem a ver com questões técnicas da própria apanha de pesca do atum, não é? Como é que se pescavam os atuns em épocas mais antigas? Quais essas técnicas específicas e do que é que se mantém hoje em dia? Sim, temos o que eu estava a dizer, pronto, estas palavras, estes conceitos. Temos o conceito de armação ou almadrava, que a almadrava vem da palavra ainda islâmica, não é? Que depois mantém-se por até mais ou menos ao século XVIII. Esta palavra vai-se manter, almadrava, e depois estes dois termos, a armação e a almadrava, vão se fundir e são utilizados inclusive em época moderna ao mesmo tempo. A almadrava como, por exemplo, almadravas do Reino do Algarve como uma empresa, e as armações como algo mais pontual no território. Isto é uma técnica de pesca que inicialmente, em época romana, é ainda posta e depois mais tarde, e continua mais tarde, como uma técnica de arraste, em que há um vigia num sítio alto que vê os cardumes chegar, porque o atum tem uma parte muito sui generis, que é quando vem em cardume, os pescadores costumam utilizar o termo, o mar fica engolofado, porque vem com eles, vêm as orcas, vêm os tubarões, vêm os pássaros, e então tudo se concentra no cardume. Para também, todos esses animais, para também tentar caçá-los ou pescá-los. Sim.
E então os atalaias, que era assim o termo, conseguiam ver os cardumes a chegar e davam o toque de reunião dos pescadores, e eles então iam para mar com os barcos, com as redes, e traziam os atuns para a terra, onde eram depois mortos. Estas técnicas vão evoluindo até à parte de uma armação fixa, em que temos umas redes que vão de terra para mar, uma grande cortina, se pudermos imaginar uma grande cortina que tenta travar esta migração biológica e que depois vai terminar, os pescadores vão com os barcos depois ajudando o cardume a entrar para uma zona que chama-se o copo, que é um quadro, imaginem um grande cubo, que tem uma rede em balão onde os atuns ficam aí concentrados. Então eles ficam aí fechados, há barcos em redor e os pescadores, cada um depois, tem na mão um bicheiro, que é um gancho, e quando eles levantam essa grande rede, os atuns começam a vir à superfície e pronto, eles depois capturam-nos com esse bicheiro. E hoje em dia faz-se da mesma maneira ou não? Hoje em dia já não há esses pescadores a fazer desta forma. O que acontece é que continua a haver o quadro, o copo, onde os atuns ficam. O que se está a tentar agora é tentar não apanhar tanto os atuns que vão desovar, os atuns, os que desovaram, alimentá-los, ficarem ideais para a venda, quando acham que assim é, e depois são recolhidos, há mergulhadores dentro da armação, e são recolhidos e mortos na zona, e depois levados para congelação e exportados. É um bocadinho diferente do que existia. Se tivermos noção que nessas épocas históricas eles podiam apanhar 1.100, 1.200 atuns numa manhã, estou a falar só numa armação. No Algarve existiram 18 ou 20 pela costa toda. Numa armação só podíamos apanhar numa manhã 1.000 atuns. Neste momento, esses 1.000 atuns são apanhados em 2 armações numa época de pesca. Em poucos meses tem uma cota muitíssimo reduzida no que existia em época histórica. São números muito impressionantes esses que tu nos dás. Sim, temos um recorde na armação do Barril, na Praia do Barril, no concelho de Tavira. Em 1881 foram capturados 46.825 animais, e do lado, em Tavira, no meio das cascas, foram apanhados 40.000. Por isso, em duas armações, temos mais de 86.000 animais a ser capturados. São números muito grandes. E falavas dessa técnica, nomeadamente desse atalaia, não é? Que avisava, e sabendo que esta pesca era sazonal, não é? Aliás, toda a pesca, até pelas condições do inverno, o verão, as ondas. Como é que era a vida dos pescadores ao longo do ano, a vida dos pescadores, da sua família? Como é que era viver da pesca? Bem, no caso da época contemporânea, mas também podendo ir à época moderna, na questão no litoral temos 2 algarves. Temos um algarve da zona do Barlavento, que é de Sagres, ali mais ou menos a Faro, que tem arribas altas, uma geologia e um mar direto, não é? Essas comunidades viam o atum e estavam diretos ao mar. Temos depois um sotavento e um outro algarve, que é separado por uma ria com ilhas barreiras, em que as comunidades tinham que sair das suas aldeias protegidas pela ria para ir para mar. E aí começaram a criar-se estas pequenas aldeias pescatórias, que são chamados os arraiais, em que as famílias vão com malas e bagagens todas para a zona da praia. Isto tem impacto nas movimentações humanas, e também na parte que eu estava a referir deste atum só passar
numa zona durante 3 meses e noutra zona durante 6 meses, que é a questão do Sotavento passa 6 meses, no Barlavento só apanham 3 meses, isto tudo tem impacto na economia, na sociedade e na forma de pensar depois não só a parte política, a parte social e mesmo a parte humana e a parte não humana também tem impacto. E as pessoas viviam, quando passavam assim mais perto da costa, eram casas, eram habitações um bocadinho improvisadas. Como é que devia ser uma vida muito diferente do resto do tempo, imagino. Sim, neste caso temos uma zona que nos permite ter madeira e ter materiais perecíveis. Inicialmente vamos construir as cabanas de colmo, chamadas cabanas de junco, com madeira e com aquelas palhas que por vezes o mar traz, faziam as suas cabanas para passar lá esta parte sazonal da campanha de pesca. E que depois vão se materializando nesta evolução, se assim se pode dizer, nesta evolução dos materiais de construção, vão-se fazendo os arraiais já construídos de pedra, cal e tijolo, que em alguns casos nós no território atualmente já não os conseguimos ver, porque estão completamente absorvidos pelas novas construções. Conseguimos ver algumas coisas ainda na toponímia, por exemplo, como estava a dizer, da Armação de Pera, ou em lagos pela Torre Alta, pela Torre Altinha, que neste momento são zonas de condomínios. O único exemplo que temos em termos atuais é o Barril. Pronto, o Barril é o mais antigo arraial que ainda está numa zona de praia, ainda está in situ, se assim se pode dizer, e também o arraial, o Ferreira Neto em Tavira, que atualmente é eco-hotel, mas que preserva também ali um bocadinho ainda da memória e da história destas grandes armações que tiveram. Envolviam muito, era muita gente, não? Como o Frei João de São José diz em 1577, era uma verdadeira feira de homens, mulheres, crianças, porque eles tinham que fazer a sua vida ali durante 6 meses. Pronto, e depois iam passar o inverno às suas casas, nas suas aldeias, pronto, mas que tinha um impacto social bem grande. Uma expressão que eu aprendi contigo, que é: o atum é o porco do mar, tudo dele se aproveita. O que é que se aproveita do atum, então, para além da carne? Pode-se dizer assim? Sim. Carne? Essa frase não é minha, é do Frei João de São José, que visitou uma armação, inclusive esteve em Tavira, morou em Tavira, e conseguiu observar in loco esta, como ele dizia, esta feira que aqui se formava, e ele dizia que o atum, tudo dele se aproveita, é o porco do mar, porque tanto os olhos, as espinhas, há inclusive relatos que dizem das espinhas faziam fogueiras. A minha mãe, que morou num arraial, dizia que das espinhas fazia era o seu brinquedo, e fazia pequenos fogareiros para brincar, e pronto, também essa parte de imaginário e a parte dessa social. E a verdade é que nós atualmente ainda continuamos a comer o atum, tudo dele. Pronto, a barriga do atum, a ventresca, as orelhas, as bochechas, há diferentes gostos, claro. Por exemplo, há muitas pessoas que nem gostam de um bife de atum, gostam mais da parte da lata, porque estão agarrados já a este imaginário e ao gosto da lata, mas muitos de nós também gostamos da parte do bife. A melhor parte é a ventresca e a barriga. É um animal que dá para explorar vários sabores, uns que gostam mais de sabores mais ativos, outros que gostam de sabores mais neutros, mas é um animal que dá para comer tudo dele. Sim. Estamos a falar da pesca em território português, mas há outras zonas do mundo em que se apanha atum. Quais são? Sim, temos zonas, por exemplo, no Atlântico, conseguimos apanhar em praticamente
muitas zonas. Há uma zona, inclusive do Golfo do México, que funciona também como uma maternidade igual ao Mediterrâneo, por isso nessas zonas também se capturam. Atualmente sei que os cardumes estão a ficar recuperados numa zona que já tinham desaparecido, na Noruega, e aí é uma zona de reprodução. E depois, quando ele passava aqui no Algarve, temos a zona do Estreito de Gibraltar, temos as armações que continuam em Espanha, Barbate, Conil de la Fronteira, Izara dos Atuns, continuam a apanhar, desde a época histórica, continuam a apanhar. Inclusive há autores que consideram esta arte como a arte que se manteve durante mais séculos sempre em atividade. Consideram-na a arte de pesca mais antiga em continuidade. Pronto, e depois já onde há atum, há pesca, há capturas. Em Cabo Verde também uma grande valorização. Nos Açores com a técnica do saltivara também. E aqui com as armações, mas onde há atum, há capturas. Sim, e falavas em portugueses a pescar em Portugal, mas também há portugueses que foram ou vão pescar atum para outras zonas. Sim, inclusive muitos foram para Marrocos. Há na zona de Marrocos, também na costa de Marrocos, há armações, inclusive o meu avô paterno trabalhou numa dessas armações em Quinitra, e pronto, e acho que é na procura de melhores condições. As pessoas movem-se, e quem dá mais é para onde essas comunidades vão. Tu há pouco fazias referência a várias localidades no Algarve. Que impacto é que a pesca de atum teve em várias destas cidades, em várias destas localidades, nomeadamente até em Vila Real de Santo António, que habitualmente associamos às consequências do terremoto de 1755, mas se calhar não apenas, não é? Sim, Vila Real é um exemplo desta história do atum no Algarve, porque quando há o terremoto, o que o Marquês de Pombal tenta fazer, e percebendo a valorização que a pesca do atum tinha para a coroa, que dava altos dividendos ao rei, ele tenta fazer uma cidade ex novo à imagem de Lisboa, para atrair os empresários portugueses para essa zona. Funda inclusive a Companhia Real de Pescarias para reabilitar esta pesca. Então cria essa cidade como grande cidade conserveira, e aí tem alguns anos depois de muita atividade conserveira. Se formos atualmente a Vila Real, infelizmente, o que vemos é muitos armazéns abandonados e em ruínas, mas foi lá que, por exemplo, as conservas Ramírez são fundadas, antes de irem para Matosinhos, onde estão hoje em dia. Tu estudas essencialmente o período moderno, ou seja, creio que o reinado de Dom Manuel I, até precisamente à época do terremoto. Qual é o impacto da pesca do atum, assim, de forma muito genérica? Eu sei que é muito tempo e muito território, mas o impacto da pesca do atum na sociedade algarvia durante este período? Não foi só na sociedade algarvia, foi mesmo um impacto em termos nacionais. Okay. Porque com a Reconquista Cristã, o mar, os rios, tudo torna-se direito régio, e o rei traz para si esta questão do atum e valoriza-o de uma maneira tal que, por exemplo, em Dom Manuel, Dom João II, Dom Sebastião, há uma criação de legislação enorme para proteger esta pesca. Como eu dizia, eles o que tentam, ainda em época de Dom Manuel, eles fundam a feitoria de Lagos para albergar toda a pesca nessa zona. São feitas hierarquias sociais
para o rei, por exemplo, diz que o meu governador ou que o meu feitor tenha atenção, que aponte todos os atuns que foram pescados, veja bem os valores para que não haja roubos, para que não haja consequências para a minha fazenda. E isto aqui, este discurso, por vários anos e por vários reinados. Depois em Faro também se faz a feitoria das rainhas e vai-se percebendo que toda a pesca vai para essas feitorias e há inclusive valores, digo, para a época muito significativos nessas rendas. No testamento de Dom Manuel I, ele diz que as rendas do atum são tão importantes que devem ficar sempre na coroa. Este é um exemplo. Anteriormente, o infante Dom Henrique também fica com a pesca do atum para si, e vai-se percebendo que a coroa mantém uma proteção muito grande nesta pesca. A tua investigação enquadra-se na história ambiental. Há aqui também muitos aspectos ligados à ecologia no âmbito da pesca do atum, não é? E nomeadamente hoje em dia, em que felizmente já temos outro tipo de preocupações. Sim, o que tento fazer é... A época moderna e a pesca do atum foram sempre muito estudadas do ponto de vista económico, não é? A minha tese também tem parte social e económica, claro, mas também é dar uma nova visão incluir esta parte da história ambiental para perceber o impacto deste recurso, não é? Deste animal não humano nestas comunidades, não olhando a nossa parte humana, mas também ver esta outra visão, como é que um não humano impacta estas sociedades, como é que ao passar, tendo a ver com a sua biologia, na sua migração biológica, ele ao passar, nós humanos olhamos o mar, olhamos os territórios, adaptamos a nossa vida a essa biologia, vemos nos territórios uma forma de adaptar uma arte para o caçar. Isto tudo são milhares de anos de observação ambiental, natural, para trazermos um recurso que depois exponenciamos como recurso de luxo, não é? O final é sempre a economia, mas inicialmente nós temos que nos alimentar, não é? E o primeiro passo é sempre a alimentação, mas era um animal que passava longe. Como é que nós o percebemos para o querer ir capturar um pouco mais longe? Como é que perdemos os medos de pequenos recursos que inicialmente da recoleção ou de uma pesca costeira? Como é que perdemos os medos para querer ir apanhar animais podem atingir 2, 3 metros, não é? É tudo isso que pretendo ver. Preocupes. Tu fizeste referência à tua mãe ou ao teu avô. Essa história familiar teve alguma influência no teu tema, na escolha do teu tema? Teve toda porque a minha família foram todos moraram, a minha mãe inclusive morou até aos 14 anos no arraial de pesca do atum, meu bisavô foi pescador de atum, meu avô, todos os meus tios, o meu avô paterno, como referi, foi pescador em Marrocos e toda a minha família depois viveu os seus 6 meses na Praia do Barril, em Santa Luzia, concelho de Tavira, e então foi sempre uma história que se ouvia aos jantares de Natal, nas reuniões familiares que nós tínhamos, era sempre essa história. Mas eu não percebia ainda muito bem o que era isso, de onde é que isso vinha, e depois pronto, acho que com
com a parte do meu percurso em termos de arqueologia, depois na parte da pós-graduação que tirei de náutica e subaquática, que comecei a trabalhar com comunidades pescatórias, com outras comunidades pescatórias. Pensei, se estas comunidades pescatórias têm esta história, se a minha comunidade pescatória e a minha família têm esta, por que não valorizar esta história? Pronto, e então isto começa um bocadinho com uma brincadeira familiar e uma história familiar, e entretanto tornou-se o doutoramento e o percurso profissional que está a fazer todo o sentido. Obrigada, Brígida. Muito obrigada, eu. Obrigada também a quem nos ouve. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Brígida Batista, investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades. Licenciada e mestre em Arqueologia e pós-graduada em Arqueologia Náutica e Subaquática, Brígida Batista é investigadora associada do projeto ERC, For Oceans, a História Humana da Vida Marinha, da Universidade Nova de Lisboa. Está a preparar o seu doutoramento em História Ambiental com uma investigação sobre as armações de pesca do atum no Algarve durante a época moderna. É fundadora e presidente da Lais de Guia, Associação Cultural do Património Marítimo. É investigadora principal do projeto do município de Tavira, Roteiros de Pesca de Santa Luzia, Rota do Polvo e Rota do Atum. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.